Boa noite, pessoal. A gente gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpa pelo atraso. Não foi muito, mas a gente estava aqui tentando resolver e ajustar uns probleminhas técnicos, mas esperamos que dê tudo certo. Professora Kátia, muito obrigada por estar aqui nesse bate-papo sobre ensino de história, defendendo o campo, falando da tua experiência, da sua trajetória, e que sirva de inspiração aí para quem está começando as pesquisas, para quem está na sala de aula, vivendo essa experiência agora de forma remota. E é isso, um bom encontro para a gente. Boa noite, Vitória. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Marcela. Boa noite, professora Kátia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? É uma honra para a gente tê-la aqui com a gente. Eu vou falar rapidamente uma breve apresentação da professora, porque, na verdade, dispensa apresentações, né? A professora Kátia Budi é uma referência no campo de ensino de história. Ela tem licenciatura, né, bacharelado e licenciatura em História pela Universidade de São Paulo, fez também Ciências Jurídicas, né, fez mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, e é professora na Universidade de São Paulo atualmente, né, já orientou vários e vários trabalhos, né, e tem uma larga tradição, né, no campo. E aí eu vou passar a palavra, então, para a professora Kátia, que vai falar um pouco mais, né, dessa trajetória, e é isso. Muito obrigada pela presença. Olha, quem agradece o convite sou eu, é um prazer estar com vocês duas e com todo mundo que está assistindo, porque neste momento eu estou me dedicando mais à pós-graduação. Eu sinto uma falta incrível de ter essa conversa com o pessoal da sala de aula mesmo, o pessoal que está trabalhando e que não fica exclusivamente preocupado com as pesquisas, embora elas sejam valiosas e elas deem um caráter mais intelectualizado ao nosso trabalho, que às vezes é tido como um trabalho secundário dentro das unidades onde a gente desenvolve a pesquisa. Eu acho que o básico do do currículo, a Marcela e a Vitória falaram. Eu gosto muito de explicar um pouco, porque isso faz parte da minha trajetória, por que é que eu não sou advogada em vez de ser professora. Eu sou do interior do estado de São Paulo e fiz toda a minha vida educacional em escola pública. Então, quando eu fazia o antigo curso ginasial, vocês me corrijam, gente, porque eu sou das antigas, eu ainda tenho todo o vocabulário completamente fora de moda. Eu tinha um certo encantamento pela literatura, especialmente pelos poetas românticos. Eu adorava Castro Alves, as poesias da escravidão de Castro Alves, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo. Eu ficava envolvidíssima com essas poesias. Eu achava que eu iria para o campo de letras para fazer, mas eu também não queria ser professora, não. Eu tinha uma má ideia das minhas colegas atualmente, né? Mas das minhas professoras. Eu as achava muito chatas, muito conservadoras, e não queria repetir um pouco elas. Quando eu estava terminando o ginásio, na minha cidade só tinha o curso normal, no colégio de freiras. Para eu dar continuidade, eu optei por vir para São Paulo, morar na casa de uma das minhas tias, para eu poder fazer o curso clássico. Porque nessas alturas, por conta dos poetas do romantismo, eu já me vira na faculdade de Direito. Comecei a fazer o clássico, embora eu tenha sempre sido a melhor aluna em História,
aquelas coisas das orientações de vida que a gente tem desde pequeno. E quando, no meio, eu também me dava muito bem com tudo, menos com latim. E aí, latim era fundamental no vestibular de Direito. Aí eu achava que eu não devia, que eu ia me ferrar em latim no vestibular. Comecei a pensar em outras coisas e o meu caminho foi História. No terceiro ano, a legislação mudou e só naquele ano o latim deixou de novo de fazer parte do vestibular. Eu falei, lá vou eu para o direito. Mas aí a minha família inteira começou a pôr a mão na cabeça. Vai ser advogada, advogada não tem trabalho, era uma época de expansão de faculdades particulares. Você vai fazer o quê? Eles namoraram, começou muito de acalmar, eu falei, eu vou fazer os 2 vestibulares. Eu vou me preparar para o direito, fiz cursinho para direito. Eu quero entrar, e ninguém me amola, se eu vou ficar reprovada em história. E aí eu entrei nos 2 cursos, fui aprovada nesses 2 vestibulares na Universidade de São Paulo. E aí eu não ia deixar nenhum dos 2. Imagine se eu entrasse na história, eu ia ficar a vida inteira achando que eu era uma vocação perdida para a advocacia que tinha sido jogado. E eu mesmo, pensando em direito, sei lá, e se eu não gostar? E aí eu fiz os 2 cursos juntos. Quando eu estava no 4º ano, desculpe, eu entro em detalhe, mas é um pouco de experiência de professora mesmo, porque eu virei professora. Uma amiga minha, Ana Maria Camargo, que vocês devem conhecer, que é uma grande especialista em arquivo, nós éramos colegas no curso de História, falou para mim, olha, eu arrumei emprego num curso de Madureza e estão precisando de outra professora de História, você não quer ir? Eu falei, eu vou. E eu me encantei pelo magistério, eu adorei ser professor. Né? Eu tenho as melhores lembranças desse grupo de Madureza, porque era um pessoal tão sofrido. Assim, havia motorista de ônibus, cobradores, empregadas domésticas, que estavam tentando fazer alguma coisa com a vida delas. E aí eu nunca mais deixei de trabalhar. Eu naquele ano, terminei a faculdade de Filosofia, faltava só um ano para terminar a faculdade de Direito, também achei que era bobagem. Terminei a faculdade de Direito. Eu demorei 20 anos para ir pegar o meu diploma na faculdade de Direito. Porque um amigo meu prestou um concurso, foi trabalhar na secretaria e puseram ele para trabalhar no arquivo morto, ele achou meu diploma de advogado e ficou me atormentando para eu ir lá pegar. Então, eu tenho hoje guardado um diploma maravilhoso, com calígrafos, etc., do direito, que profissionalmente nunca me serviu para nada, mas que me deu uma certa vivência também intelectual, de compreender que nem tudo era a faculdade de filosofia, de compreender, de entender aqueles professores. Mas o meu caminho, a partir do 4º ano, estava traçado no magistério e eu nunca mais deixei de ser professora. Então, eu fico meio grilada quando agora, né, que nós ganhamos o título de historiador, eu falo, mas, meu Deus do céu, eu quero ser professora de história. Essa questão de ser professora, embora eu tenha logo em seguida começado a formatura a trabalhar no ensino superior,
durante muito tempo, eu conciliei com o ensino secundário, ser professora de história. Fui professora em escolas excepcionais, como o ginásio vocacional, essa foi no interior do estado de São Paulo. E peguei aula na periferia brava de São Paulo. Eu brinco que se o Lula não tivesse mais ou menos a minha idade, ele podia ter sido meu aluno lá na Vila Carioca, onde eu dei aula também. E, ao mesmo tempo, aí prestei concurso, fui fazendo essa carreira e fazendo pós-graduação, fiz o mestrado e doutorado. Na época que fiz a faculdade de educação, não oferecia doutorado na área de ensino, né? Havia a pós-graduação era nas 3 matérias nobres, né? História da educação, sociologia da educação, filosofia da educação. E a Elza Nadai ainda não tinha entrado para dar aula na faculdade de educação. E eu fui para a pós-graduação no departamento de História. E trabalhei com a História do Brasil, fui orientando nos 2 cursos da professora Laima Mesgraves, mas eu continuei todo esse tempo como professora secundária. Só mais tarde, eu prestei um concurso da Universidade Federal de Mato Grosso, fui para lá, mas não trabalhava com o ensino de história, era professora de metodologia da história, no departamento de história, e voltando de Mato Grosso, é que eu consegui, finalmente, ao voltar de Mato Grosso, a começar a trabalhar na universidade com o ensino de história, com a oportunidade da seleção lá na Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp, na minha querida Franca do Imperador, onde eu fiquei 10 anos. E de Franca, eu prestei também o concurso e fui aprovada no concurso aqui para metodologia do ensino de história, que aí já era uma cadeira com mais autonomia para cá. E estou nessa até hoje. Nos meus contatos com os professores, com meus ex-alunos professores, já apareceu um aí, cumprimentando. Mas eu acho que o resumo da minha carreira deve ser por aí. E mais histórias sobre a minha carreira. Talvez a senhora pudesse falar um pouco mais por que a escolha desse título, né? Essa questão das tradições no ensino de história, né? Que é né, tem a ver com a sua produção também. E aí eu queria saber por que a escolha do título da fala de hoje, né? Se o ensino de história ainda é o guardião na verdade, das tradições. Eu roubei esse título de um artigo que eu li há muito tempo, eu nem me lembro de quem é o autor, mas eu fiquei achando muito sonoro e, num certo sentido, muito verdadeiro. Eu até aproveito e vou entrando um pouco naquilo que eu pensei em falar. Nós temos muito essa ideia entranhada, eu estou me referindo a nós em geral, não a nós, professores de história ou especialistas em história. Mas a ideia
de que nós devemos guardar, né, para a nossa memória as coisas que acontecem, e a história tem essa responsabilidade. Quando às vezes eu falo, eu sou professora de história para pessoas leigas, elas dizem assim, então você sabe a história de Dom Pedro I? A história de Dom Pedro II? Então, é nesse sentido que eu quis conversar um pouco sobre isso. Né? A história ela tem uma... E, ao mesmo tempo, a história escolar tem uma permanência de conteúdos, e é mais até nesse sentido que eu penso como a guardiã das tradições, que me deixa muito, muito aflita. Nós tivemos, por exemplo, na década de 70, tentativas muito bem elaboradas de mudança de currículo, né, de se repensar novas formas de estudar a história dentro da onda da nova história, dos novos sujeitos, novos objetos, né, dessas novas pesquisas que surgiam. Então, alguns estados, porque cabe aos estados a elaboração das propostas curriculares, alguns estados tentaram fazer inovações. O Rio de Janeiro, Ana Maria Monteiro fazia parte do grupo que estava reorganizando. Por exemplo, foi um desses estados que tentava colocar novas concepções de história, novas concepções de história, novas concepções de aprendizagem, para ter uma nova concepção da sociedade. São Paulo foi extremamente traumático, foi uma briga horrível. Minas Gerais, nós todos tentando, cada uma no seu estado, cada grupo, aliás, não é cada uma, mas cada grupo no seu estado, fomos tentando elaborar essas novas propostas, valorizando os novos conceitos de história que estavam chegando através da história do cotidiano, história das mentalidades, né? Fugindo dessa história tradicional. E, surpreendentemente, as reações, inclusive dos professores, foram muito ruins. Além das propostas novas terem provocado reações assim, terríveis dentro de grupos sociais. Os jornais, o Estado de São Paulo, jornal tradicional, né, aqui de São Paulo, publicava editoriais contra as novas propostas, desse grupo eu não fiz parte, mas absolutamente injustas, né? Uma agressividade inútil e assim, era mais ou menos assim, os comunistas vão comer nossas criancinhas. Olha o que eles estão falando de história do trabalho, ou onde estão nossos heróis? Não se estudam mais nossos heróis. E aquelas pessoas comuns, eu digo pessoas comuns são aqueles que não são historiadores, obviamente, essas pessoas que tinham aprendido a história no sentido mais tradicional, pais de alunos, especialmente, nos
acusavam de não ensinar história para os filhos. Como é que meu filho não vai saber quem foi Pedro Álvares Cabral? Porque ele não está estudando isso na quinta série. Tá? Então, essa reação, até hoje, é uma coisa que me preocupa, porque eu não vejo, apesar de todo o esforço nosso, dos professores de história, dos historiadores, de toda essa discussão, eu não vejo que essa ideia de um novo, não é um novo conteúdo, é de um conteúdo que está escondido dos alunos, chegue até a sala de aula. Eu não percebo essa disponibilidade quando eu folheio o livro didático, quando converso com os meus alunos sobre estágio. Há muitas mudanças de formas de ensinar, da metodologia de ensino, trabalho em grupo, pesquisas, etc., sobre esses mesmos conteúdos. É por isso que eu pensei exatamente nessa expressão que eu usei. Né? Como é que nós vamos fazer para mudar isso? Se a gente for pensar e trabalhar um pouco na pesquisa da história, do ensino de história, nós vamos ver que há uma permanência. Os pedagogos, né, me perdoem, eu valorizo muito o conteúdo, sim. Nós vamos ver uma permanência das formas de conhecimento histórico igualzinho, muda-se a redação, mudam-se as ilustrações no material didático, mas está lá. As navegações portuguesas, a necessidade de se chegar às Índias, mas quem chegou? Quem foi? Quando tinha aqueles navios que desapareceram, quem estava neles? E por que foi essa gente e não outra? A história ela fica solidificada, sabe? Dura. Por mais bem escrita que seja, essa compreensão da história que a gente precisa entender. Quando a gente fala muito para alunos, assim, a história somos nós estamos escrevendo sobre nós mesmos, mas nós não escapamos dessa fixação de história compreendida como essa solidificação de um campo de conhecimento. Eu estou me referindo, obviamente, à história ensinada e não aos grupos de pesquisa das universidades, dos institutos de pesquisa. Eu estou pensando muito em como se chega, a história chega até a escola. E como vai ficar na cabeça daquele cidadão que nós queremos tanto formar, né, desesperadamente, como é que fica na cabeça desse cidadão que só vai ter conhecimento histórico na escola? É a compreensão dessa sociedade. Como é que a gente sonha tanto nos nossos objetivos? Quando eu trabalhava, eu não sei se ainda tem isso, mas eu acredito que sim. Havia os planejamentos, né? Objetivos, conteúdos, métodos e técnicas. E o primeiro dos nossos objetivos, que nós elaborávamos aquelas reuniões terríveis, era a de colocar que a história deveria servir para o aluno como um instrumento de mudança social, que ele tinha que se compreender dentro da sociedade para participar dessa mudança, para compreender por que ela é necessária.
E nós continuamos falando nas benditas especiarias, por exemplo. Não que não seja necessário, veio ocasionalmente esse exemplo na minha cabeça hoje. Mas como é que a gente pode pensar um pouco nessa forma de compreender a história? E nós continuamos, quando eu falo nós continuamos, eu penso no meu começo, no magistério, que, olha, faz tempo, enfrentando os mesmos problemas. Dificilmente nós conseguimos chegar num ano letivo a trabalhar com escravidão, abolição, que são temas plangentes de hoje, que nós não vamos conseguir compreender o movimento negro, o movimento interracial, sem ter noção do significado da escravidão. O que significou a escravidão para a sociedade brasileira ou para as sociedades ocidentais? Nós estudamos como se fosse uma coisa meio fixa. Quando se chega, porque a final do século XIX não dá tempo. Então, há necessidade, sim, de uma revisão curricular, de uma revisão da própria compreensão da história, não é? Para que a própria disciplina se reorganize e preste um serviço à compreensão da sociedade brasileira. Nós temos essa obrigação como professores de história. É levar esse menino, esse adolescente ou esse jovem a compreender qual é o papel dele nessa sociedade e por que está sendo imposto um determinado papel. A história serve para isso. A história serve para a gente compreender esse mundo que a gente vive, senão não serve para nada. Mas eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. Vocês me segurem, porque eu falo muito e às vezes não respondo. Mas eu queria retomar, né? Porque... Repete para mim, Marcela, Vitória, por favor. Como? Você fez uma pergunta que me deu ensejo a esse falatório todo e eu não respondi. Então, na verdade, era para falar, era isso mesmo, né? A escolha do título, Ensino de História, como guardião das tradições, né? Ainda um guardião das tradições. Eu acho que a senhora respondeu. É né? o que ele vem fazendo, né? Ele Sim. guarda uma tradição. Porque, às vezes, eu vejo um livro didático muito bem escrito, muito moderno, moderno no bom sentido da palavra, não estou fazendo ironia, não, que trata determinados temas polêmicos ou temas, vamos dizer, entre aspas, aí, vergonhosos, como escravidão, de uma forma muito correta. Mas, ao fazer esse tratamento, ele omite algumas informações, porque ele não tem como colocar naquela linha de análise dele. Aí ele faz um quadro, o livro didático faz um quadro e põe aquela explicação antiga, com palavreado, com muito moderno, introdução de gírias, etc.,
porque ele não sabe como é que vai reagir, né? Como é o que o leitor vai reagir. Se ele ficar só naquela visão mais contemporânea, mas o outro lá, o leitor, pode ter se formado na outra e ele vai precisar de uma relação. Então, com isso, nós vamos sempre protelando, sempre deixando para trás essas mudanças, né? E não faz nada. Às vezes me dá um meio que desespero, assim, vontade de brigar com esse pessoal, porque, por outro lado, a gente tem muita gente trabalhando, muita gente estudando história, muitos professores do ensino regular, do ensino médio, cursando pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado. Então, eles estão, o que é ótimo, né? Está sendo carregado para essas escolas essas novas ideias, essas novas concepções da história. E, ao mesmo tempo, há um certo controle, porque você pode até, num momento tão conflituoso, que às vezes você vê em jornal, assim, pais que vão à escola reclamar porque o professor fez uma crítica a um determinado personagem, etc. Tive até vontade de colecionar um pouco essas reclamações para ver por onde elas vão. Mas não é difícil, né? O pai reclamar, dizendo que o filho está sendo mal instruído, que estão fazendo outras questões. Mas eu acho que também essa questão do guardião das tradições vai um pouco nesse conservadorismo dos conteúdos. Né? Eu já fiz um trabalho desse, acho que eu publiquei na RBH, na Revista Brasileira de História, comparando programas de história. Há um livro que foi publicado pelos autores em Curitiba, que eu, assim, é minha Bíblia um pouco, que é uma organização dos programas de ensino, uma dupla de professores de história, Arique Pérez, eu não me lembro exatamente o nome do Cal, mas eu não me lembro o sobrenome. Eles fizeram um levantamento no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, de todos os programas de história, desde o final do século XIX, que estavam localizados no arquivo. E é uma coisa impressionante, quando você consulta esse trabalho, de notar que os conteúdos continuam absolutamente os mesmos. Porque eu posso trabalhar temas extremamente polêmicos da forma mais conservadora possível e posso trabalhar de uma forma revolucionária. Né? Eu posso discutir a cafeicultura no Brasil, dando um exemplo que me veio à cabeça, utilizando todo um esforço dos economistas de mostrarem as sucessivas crises do café, etc. Mas eu posso utilizar também uma forma mais tradicional, mais simples, de dizer, por exemplo, o café foi, em parte, responsável pelo fim da escravidão, porque inseriu o Brasil no mundo moderno,
etc. Então, a gente tem muitas formas de abordar a história. E eu penso que, no ensino, o que a gente tem muito é isso, essa... Como é que eu vou dizer? Essa construção mesmo de uma história que só perpassa as coisas e que fala o que se pensa que a maioria das pessoas quer ouvir. É claro, nós vamos encontrar sempre o grupo dos contestadores, etc. Mas como, né, por força, já virou tique nervoso isso de pensar na história na escola, na história escolar, nós ficamos muito presos a essa concepção de história. Então, eu dizia, esse livro, que é uma coleção de todos os programas de história que se encontravam no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, mostra uma coisa. Os conteúdos de história, eles não mudam. Eu pego um programa de 1915, de história medieval, eu tenho o mesmo conteúdo num programa de 1979, por exemplo. Então, há um arraigamento, há um enraizamento de determinado tipo de conhecimento que a gente acha que aquele é o tipo de conhecimento histórico. Que se eu for trabalhar a Idade Média a partir, por exemplo, da invasão muçulmana na Península Ibérica, eu não estou ensinando certo. Porque o certo é eu ensinar feudalismo. Então, a história fica sempre presa a determinadas concepções. Não que elas estejam erradas, mas elas são tão certas quanto as outras. Quer dizer, ou seja, o ensino de história acaba, essa questão curricular acaba sempre seguindo a tradição, né? Na medida em que, quer dizer, não se tem coragem suficiente para mudar, vamos continuar do jeito que está, né? E que estava. Certo, todo mundo sabe que é assim, então nós continuamos. Professora, eu queria fazer uma pergunta, tem uma questão, inclusive veio uma pessoa da Luiz, ele também está perguntando a mesma coisa que eu estava querendo perguntar. A senhora poderia falar um pouco sobre o impacto das reflexões em torno da questão da didática da história e da educação histórica no campo de pesquisa? Olha, há uma... Eu vejo pelo que eu leio, né, a respeito, há um grupo grande, muito bem formado, muito bem informado, muito estudioso, no sul do país, especialmente em Curitiba, cuja líder é a professora Maria Auxiliadora Schmidt, trabalhando com o conceito de educação histórica. É um conceito especial que foge tanto a uma concepção de didática da história, quanto foge a nossa velha expressão ensino de história.
Eles têm produzido coisas muito interessantes. Acho que é uma concepção nova e que tem que ser, não é resguardada, mas ela tem que ser inserida mesmo nas discussões sobre ensino de história, né? Porque ela traz conceitos diferenciados para se estudar o ensino de história, uma pesquisa, eu não vou chamar de pesquisa de campo, porque não tem esse sentido, mas uma pesquisa diferente, com aprendizagem que foge da psicologizante e entra nas concepções de história propriamente dita. Eu sou uma admiradora mesmo desse tipo de trabalho. Embora ultimamente eu esteja trabalhando com outras coisas, eu acho que esse grupo trouxe uma contribuição importantíssima, né? Por meio de toda a publicação que eles têm, por meio das participações em congresso, etc., que não pode ser secundarizada, não. Professora, eu vou trazer outras perguntas. Primeiro, um comentário do Milton, que diz o seguinte, que você é uma das principais responsáveis pela construção do campo de pesquisa do ensino de história no Brasil. E aí, emendo com a pergunta do professor Adriano, que diz o seguinte, professora Abud, devemos guardar seus ensinamentos. A senhora já se deu conta da sua importância para o ensino de história? Já pensou sobre isso, sobre a sua trajetória e a influência que você exerce hoje? Eu deixo, então, para você, professora, você falar um pouco essa perspectiva que é autobiográfica também, né? E a importância disso para o campo do ensino de história. O Milton, que ele foi meu aluno no mestrado e doutorado, tá? Ele sabe muito bem o que ele está perguntando. Mas como é que é o nome do outro rapaz que já saiu da tela? Adriano. Adriano, a minha importância, pessoal, é muito pequena. E não estou dizendo isso uma falsa modéstia, não é isso. Eu acho que a importância, quando se faz uma pesquisa, vai muito na herança que você deixa, né? Naquilo que você ajudou a produzir como professora universitária, como orientadora, como professora de ensino de primeiro e segundo grau. Então, essa avaliação, eu acho que eu vou esperar mais para fazer, pelo amor de Deus, está muito cedo ainda. Mas acho que eu pertenço a um grupo de professores, em termos de idade e de trabalho. Então, não sou eu, Kátia, não é isso. Que teve uma importância muito grande na organização de se pensar o ensino de história. E aí eu vou citar Elza Nadai, vou citar Ernesta Zamboni, da Unicamp, a Carolina Galzerani, que infelizmente nós já perdemos também da Unicamp. Cito gente muito mais jovem que se inseriu nessas pesquisas, como Ronaldo Cardoso Alves, da Unesp de Assis, como a Regina Ribeiro, na Universidade Federal, meu Deus do céu, esqueci, lá no Rio de Janeiro. Federal Rural do Rio de Janeiro. Federal Rural do Rio de Janeiro. Esses dois são meus orientandos, assim, eu brinco que são uma parte dos meus herdeiros. Mas nós temos Luiz Fernando Serri, do Paraná, nós temos Renilson Ribeiro, em Mato Grosso, nós temos a Conceição, Maria da Conceição, em Goiânia, nas universidades federais. Nós temos esse grupo
que é muito importante no Paraná, tanto a Dolinha em Curitiba, como Marlene Cainelli em Londrina, Márcia Teté Ramos, no Maringá. Então, nós temos grupos que podem, graças a Deus, estou falando tudo de gente mais nova, que pode levar para frente essa pesquisa. Desculpe se eu esqueci alguém, põe na conta da idade aí, e tudo bem. Nós temos esses pesquisadores que vão levar, porque hoje, isso, aí eu já puxo mesmo a sardinha para a nossa brava. Foi esse grupo mais velho que nós enfrentamos muitas brigas e muitos até desaforos intelectuais, né, para tentar colocar a pesquisa no ensino de história como um campo de pesquisa que equivale, em termos de produção, em termos de aplicação intelectual, à pesquisa histórica. Né? Tem sido ainda uma disputa maior, mas acredito que nós já temos um lugar próprio, né, para essa discussão. Nós não somos mais os que ficavam atrás na produção e inferiores a uma produção histórica. Isso você pode ver, eu estava olhando, por acaso, hoje, algumas inscrições do próximo simpósio estadual de História, da Associação Nacional de História, o número de pesquisas em ensino de história, o número de cursos de pós-graduação em ensino de história. É lógico que nós vamos ter sempre aqueles que não consideram, como a gente também tem, né? Como cada um de nós pode achar que determinada pesquisa não faz sentido. Mas eu acho que nós temos, hoje, um lugar, sim, de pesquisa. Desculpa, esqueci o Toninho, lá da Federal de Guarulhos. Então, nós temos grupos de pesquisadores, nós temos pós-graduação caminhando e fortalecendo-se na área de ensino de história. E com suas variantes, história do ensino de história, conceitos do ensino de história, formas de pensar o ensino de história, de compreender os aspectos gerais da produção na área de ensino de história. Nós temos um quadro de pesquisa que nos fortalece hoje perante os historiadores, que já reconhecem também a importância disso, dessa pesquisa. Acho muito importante, né, a senhora trazer essa luta mesmo, né, porque efetivamente, né, esse reconhecimento do ensino de história como campo de pesquisa, né, que, como bem falou, ainda é uma luta em curso, né? A gente, inclusive, às vezes, nos cursos de graduação, a gente tem que convencer os alunos de que pesquisar ensino de história também é pesquisa, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Essa luta que vem vindo há bastante tempo, né? Eu queria trazer mais uma pergunta aqui da Leslie. Ela pergunta o seguinte: Leslie Oliveira, qual o papel dos historiadores e da ANPU na mudança desse domínio dos conteúdos? Eu acho que ela estava se referindo à apresentação no início, né? Aí agora eu já fiquei meio assim. Eu considero, eu não sou, graças a Deus, eu não cheguei a ser sócia fundadora da ANPU, mas eu sou associada da ANPU há muito tempo, quando a ANPU ainda era
estava aprendendo a caminhar. Já fiz parte de várias diretorias, tanto regional como a nacional. E acho que a ANPU teve um papel importante. Aí eu não vou lembrar bem a data, mas eu acho que é 79. Especialmente a partir de 1979, na questão de considerar que o professor de história poderia ser considerado um pesquisador. Eu tenho uma opinião meio divergente aí do que hoje a ANPU pensa, então, mas porque quando a ANPU foi criada, eu me lembro de uma briga posterior, no começo dos anos 70, num congresso em Niterói, num simpósio em Niterói. Era restrito a professores universitários. Tanto é que esse U da ANPU é de Associação Nacional de Professores Universitários de História. Hoje, o título, o nome da associação dispensou universitários, mas ele ficou na sigla, até por uma questão fonética, para poder falar, etc. E essa foi uma briga muito grande, muito prolongada, porque os professores fundadores da ANPU, eu não vou citar o nome de nenhum, porque eu vou esquecer a maioria, eles consideravam realmente que o professor, que aquilo era uma associação de pesquisadores, de historiadores, e que professores secundários, como nós éramos chamados, não eram pesquisadores. Nós éramos reprodutores de um conhecimento que tinha sido criado, descoberto, escrito por eles, pelos historiadores. E que, portanto, nós devíamos procurar a PUESP, ou aquele outro, o Centro do Professorado Paulista, etc. Que nossa associação era aquela, não a ANPU. Mas, ao mesmo tempo que havia toda essa discussão, havia uma expansão de cursos universitários e muita gente jovem estava entrando nesses cursos. E que já tinha uma outra concepção, inclusive a respeito do papel do professor secundário. Eu me lembro de uma reunião da ANPU em Niterói, eu vou contar isso aí, é meio fofoca, mas é até engraçado, que a professora Alice Camabrava, era professora de História Econômica, uma excelente intelectual, historiadora, que era uma das fundadoras da ANPU ao lado do professor Eurípides. Não, não foi a Alice Camabrava, me perdoe. Foi a professora Cecília Westphalen, que era da Universidade Federal do Paraná. Nessa discussão em que a Assembleia admitiu que os professores secundários poderiam associar-se à ANPU, a professora Cecília pegou um maço de documentos, que eram os estatutos da ANPU, isso na Assembleia Geral, cheio de gente lá no salão, ela rasgou, dizendo com o sotaque paranaense, que eu não sei imitar. Professor Eurípides acabaram com a nossa associação. E ela é uma péssima adivinha, porque a associação, graças à participação dos não universitários,
ela tem uma força e uma presença imensa hoje. E a gente até brinca, até hoje, os amigos paranaenses, me desculpe, eu não sei imitar o sotaque, mas foi, ela rasgou e saiu assim, dramaticamente, atravessando a Assembleia. E aí houve tentativas de fundação de outras associações exclusivas para os professores universitários, mas elas tiveram uma vida muito curta, muito pequena. Por exemplo, havia uma Sociedade Brasileira de História, com gente ótima, grandes pesquisadores, e que abriam para todos, obviamente, mesmo que fossem sócios da Ampur, desde que fossem professores universitários, desde que estivessem envolvidos diretamente com a pesquisa. Acho que eu respondi, né? Professora, a gente tem mais uma pergunta aqui. A Ramires Carvalho, ela pergunta: gostaria de saber da professora como ela vê o ensino de história na formação dos pedagogos e pedagogas, como estão as qualidades da IES para formar esses profissionais que irão atuar no ensino fundamental. Esse problema é um probleminha que eu vejo sendo muito discutido há muito tempo. Em decorrência da própria reorganização dos currículos, né? Até, acho que é a década de 90, se eu não estiver enganada, não havia história como elemento curricular no ensino do atual primeiro a quinto ano. A história entrava como disciplina, como matéria, vamos chamar assim, a partir da quinta série. Então, o antigo grupo escolar não ensinava história, ensinava um arremedo de organização social, tinha uma série lá, e isso há muito tempo, não é do atual parâmetro, dos outros documentos mais recentes. Tinha uma série que se estudava a história do município, a história do Estado, mas era uma história meio oficial. E não chegava a ser história propriamente dita. Se estudava em relação ao município, muitos municípios não tinham nem informação como tinha surgido. Então, era assim, quer o prefeito, o presidente da Câmara Municipal, como era o brasão do município, se ele tivesse, ou o brasão, ou o hino da cidade, se a cidade tivesse, mas não se fazia nenhum esforço de se estudar a história. Como nós a entendemos, né? Então, isso é uma questão que permanece, porque o professor de primeira a quarta série, ele não tem formação específica. Ele é um professor polivalente, ele ensina língua, ele ensina matemática, ou aritmética, ele ensina ciências, ensina história e geografia, muitas vezes sob a forma de uma disciplina chamada estudos sociais. Então, esse professor ele não tem uma formação, embora as propostas curriculares sempre se faziam de primeira a oitava série, sempre colocavam estudo de história para aquele professor. E isso nunca resolveu. Em determinado momento, no grupo escolar, no antigo grupo escolar, no ensino de primeira a quinta série,
eles passaram, os professores mesmo, seguindo orientações possivelmente da Secretaria da Educação, eles agrupavam disciplinas. Então, havia um professor da segunda série, que para todas as segundas séries dava as aulas de história e português, né, de linguagem, outro que dava matemática e ciências, e assim, outro que dava artes e educação física, e se fazia dessa forma. Então, esse é um problema que, até hoje, eu acredito não tenha se resolvido. Embora as propostas curriculares, parâmetros, introduzam o ensinamento dessas disciplinas tem um dos documentos, não me lembro qual exatamente, que desde da pré-escola trabalha com alguns conceitos históricos. E o professor se vira daquele jeito, trabalhando com o conteúdo do livro didático, porque virou uma coisa impossível, né? De se controlar, fazer. Como é que nós vamos fazer? Então, essa é uma questão que eu não vejo solução, sabe? Não há uma discussão que se concretize, que oriente a essa fase. Não sei se eu respondi. Professora, muito obrigada. A gente vai trazer a última pergunta, pode ser? Pode, Marcela. Do José. Você precisa aparecer, Marcela, que você está escondida de mim, hein? Eu não sei se você está me vendo agora, mas estou aqui na tela junto. Aqui tinha dado aquele problema, né, técnico, mas acho que agora a gente... Mas tudo bem, vamos lá. Eu estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Professor, o José Lima, ele fez a pergunta se você pudesse comentar um pouco das mudanças no ensino de história a partir do uso das novas tecnologias. Eu estava aqui acompanhando o chat, o professor Edilson Chaves, o Milton também, acho que foi o Milton, né, que foi seu aluno que você falou, falando também dos estudos ao trazer essas novas linguagens para a gente pensar o ensino de história. Então, se você pudesse comentar um pouco essa mudança que você foi acompanhando aí no campo do ensino em relação ao uso dessas diferentes linguagens e especificamente das tecnologias de informação e comunicação. Eu acho. Eu acho mesmo, não posso nem falar, eu penso, mas eu acho que esse é um problema que até hoje a gente não enfrentou. Quando eu fazia faculdade, havia uma discussão sobre o uso das novas tecnologias, que era o uso de slides. Então, né? No nosso caso, por exemplo, professores de história, há um grande uso de material que não é material preparado para a escola, que é usado como material escolar. Filmes comerciais, por exemplo, há muitos trabalhos sobre filmes, né? Como usar em sala de aula. Quando havia a FDE, há uns 20 anos atrás, mas isso deve ter ainda em algum lugar, alguma biblioteca, se fez uma grande coleção de folhetos, de livrescos, analisando filmes para a escola. Isso é década de 80, 90, inspirados no trabalho da França, que tinha lá os centros pedagógicos que desenvolviam isso. Então, essas atividades públicas, e a gente, na faculdade, tinha muito contato com esse pessoal francês, e a gente procurava, etc., se percebia que havia uma valorização
desses objetos didáticos, por exemplo. Tanto é que foi a época que as escolas de São Paulo receberam mecanismos, instrumentos, televisão, projetor, funcionava a FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, com todo o aparelhamento possível para se fazer uso desse material. Isso, aos poucos, foi diminuindo em função de mudanças políticas, de concepções de educação e de ensino diferentes dos partidos que se trocavam, e não desapareceu. Eu fico meio surpresa, porque eu participei de muitas atividades da FDE, de atividades pedagógicas. E às vezes eu falo, mas o que aconteceu? Eu encontro com alguém. Não, agora ele só cuida de concorrência, de compra de carteira, e essa parte pedagógica não existe mais. A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, que era outra instituição aí da Secretaria da Educação, que também fazia esse trabalho, ela está praticamente, eu não vou dizer destruída, há alguns colegas que trabalham lá, mas ela não tem mais a função de discutir coisas de ensino. E as próprias escolas não têm nenhum incentivo, nenhum estímulo para desenvolver e trabalhar com isso. O trabalho do professor vem sendo mecanizado cada vez mais, infelizmente, né? E a gente não tem uma grande... Eu não vejo muita saída, não, para isso. Agora, tem gente pesquisando, fazendo isso, tem alguns pesquisadores fazendo mestrado, doutorado, trabalhando com material didático, com utilização do material didático em aulas, não só de história, como das outras disciplinas também. Eu acho que é uma questão, hoje a gente tem a internet, bota lá isso para ver. Mas esse estímulo e essa vivência, essa vontade parece ter sido destruída. As escolas, por exemplo, num determinado momento, elas foram providas de televisão. Eu me lembro, meus alunos faziam estágio, aí eles traziam as notícias do uso desse material. E havia escolas de periferia que tinham uma situação social tão grave que a televisão ficava dentro de uma gaiola, trancada com cadeado. Eles faziam uma espécie de cela e a televisão ficava presa no teto da sala, de uma sala, que era a sala de TV, porque senão roubavam, porque até essas televisões podiam ser roubadas. Então, eu acho que hoje há uma facilidade com verba, há uma facilidade de compra, etc. Mas, por outro lado, há uma coisa a se considerar. E que eu acho que era a última pergunta, eu acho até muito triste acabar com essa consideração. Mas nós estamos passando por um período muito pessimista, né? A sociedade como um todo, essa pandemia, não quero falar da outra coisa aí, mas nós não estamos nem pensando como é que nós vamos sair dessa problematização da escola. Alguém está pensando em escola? A grande discussão hoje é se as crianças devem ou não voltar para a aula.
porque até que ponto elas vão ser atingidas pelo Covid. Então, eu não vejo muita saída, por enquanto, não. Enquanto essa... Não dá nem para brigar, né? Vai brigar com o quê? Professora, eu tenho visto, né, assim, eu tenho feito levantamentos e pesquisas sobre usos de audiovisuais no ensino, e uma coisa assim, muito interessante que eu tenho percebido é que tem muita gente, muitos professores falando de suas práticas, né, de como faz, experimentando coisas, etc. E acho que talvez a gente esteja mais ou menos nesse caminho, né, os professores, e agora com Prof. História, a gente tem muito mais experimentação na sala de aula, né, muito mais professores pensando e experimentando coisas, e não apenas só reproduzindo metodologias, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa também muito, muito bacana, né? Essa movimentação, né? É uma experiência muito interessante com o Prof. História, né? Uhum. Eu ouço comentários do Prof. História, eu não cheguei, até quando eu ainda estava na faculdade, perguntaram se eu não queria ficar com o Prof. História, eu, naquele momento, não quis, porque eu estava com muita atividade. Mas você trabalha, eu acredito que você trabalha numa faculdade menor de tamanho e que seja possível maior contato com os alunos, contato com as escolas onde Sim. se aplica, né? Eu acho isso meio impossível na USP, embora tenha esses projetos funcionando em algumas áreas. E nós temos um problema adicional, que é o seguinte: o bacharelado em História, que é exigido para quem quer fazer a licenciatura, é numa faculdade, que é a FEFELESH, a nossa querida FEFELESH. A formação de professores é na Faculdade de Educação. E há uma disputa, eu não vou chamar uma briga, mas há uma disputa, quem é que fica com a verba desses projetos. Então, é um pouco meio perdido. É a minha colega de área que trabalha com esses projetos, e ela fica meio... Porque, como a Faculdade de Filosofia, o Departamento de História, também forma professores de História, são dois projetos, duas concepções diferentes, e, ao mesmo tempo, tem esse gigantismo de São Paulo. Esses projetos exigem uma participação mais direta dos professores da faculdade, de permanência. Aí você tem... Eu trabalho na cidade universitária, moro em Santo Amaro, e a escola do projeto é lá no final da Zona Leste. Os alunos também fazem a mesma coisa. Como é que você vai organizar um grande projeto com isso? Eu não consigo entender. Tem pessoas que até conseguem, eu jamais conseguiria. Eu tinha esse projeto de transformar a USP em 20 universidades na cidade de São Paulo. Aí funcionaria, que era uma maravilha. Infelizmente, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, professora. Teve bastante interação aqui no chat também, né? Enfim, uma referência mesmo, né?
E é isso, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a presença de todos e todas que continuam aqui acompanhando as nossas transmissões, né? Queria agradecer de estarem acompanhando e fazendo esse projeto existir, né? Muito obrigada, e é isso. Marcela. Boa noite, professora, muitíssimo obrigada. Eu estou com alguns problemas técnicos aqui, estou caindo e voltando, mas registro minha gratidão mesmo, meu grande abraço e agradecer por você deixando essa inspiração para a gente. Muito obrigada mesmo de coração pelo fôlego que você traz para a gente. Isso aqui parece muita jogação de confete, mas quem agradece sou eu. E eu vou dizer por quê. Eu sinto uma falta imensa de conversar com os meus alunos. Eu tenho meu grupo de pós-graduação, mas é outra jogada. Então, conversar com o professor, reencontrar ex-aluno, foi muito gratificante. Eu adorei estar aqui com vocês, com os professores que participaram. E parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo com esse programa. Obrigada. Obrigada, professora. Terça-feira, Vitória, só um lembrete bem rápido, que terça-feira vamos trabalhar com história local, né? Atendendo também um pedido que veio via Instagram. Vitória, né? Pedido importante aí, tema para ser discutido. Você consegue? Boa noite, até terça. Na terça-feira que vem a gente vai ter mais uma transmissão sobre história local. São vocês, né? Isso. Isso. Eu vou ver se é a mesma hora. É isso, a mesma hora. Bom, boa noite a todos e todas, e um grande abraço. Muito obrigada novamente, professora Kátia, pela participação. É um prazer ter vocês todos. Obrigada.